Estamos na Semana Santa e para falar sobre o tema eu tenho aqui nos estúdios o Padre Soares, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã, entrevista. Meu caro Padre Soares, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, a toda a equipe e também a quem nos acompanha, né? Nos vê e nos escuta, não é assim? Exatamente, está muito bem antenado o senhor, viu? Eu... Meu caro Padre Soares, Semana Santa, qual o significado deste momento para o cristianismo? Você tem, em primeiro lugar, uma pré-Semana Santa, né? Você não pode falar em Semana Santa sem falar da Quaresma, que terminou justamente no sábado passado, né? Os 40 dias em preparação justamente para o grande momento da vida cristã. Do ponto de vista individual e do ponto de vista comunitário, o grande momento para o cristão é justamente essa semana que você está chamando aí, muito bem, de Semana Santa. E a Quaresma nos prepara para isso. E a Quaresma esse ano, inclusive, eu fiz questão de trazer, a Quaresma esse ano trouxe um tema muito forte e ele vai perpassar pela Semana Santa e o ano inteiro. Onde é que eu posso mostrar? Que é a campanha da fraternidade. Onde é que eu posso? Ali naquela câmera. Pronto, aqui está. O tema da campanha da fraternidade para sensibilizar cada vez mais o nosso país que voltou, né, a entrar nessa cadeia da fome e do sofrimento que é muito grande. Voltando à pergunta inicial, qual o significado dessa Semana Santa? A gente pode dizer que a Semana Santa começou no domingo de Ramos, vai até o próximo domingo. Qual o significado dela para o cristianismo? Um convite muito forte para nos aproximarmos de Jesus Cristo, né? É um processo. Cada passo, cada dia da Semana Santa tem sua importância e vai nos conduzindo exatamente para a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado santo. Às vezes as pessoas ficam com a impressão de que a semana é só da quinta em diante, né? Sim, porque há uma tradição muito forte nessas três grandes celebrações, que são três celebrações únicas. Interessante isso. Elas são 3 dias com 3 celebrações únicas. Mas no domingo de Ramos, como você disse, já começa propriamente dito a Semana Santa com a entrada de Jesus em Jerusalém. E em cada evangelho tem um pouco um significado diferente, né? Jesus é visto de forma diferente. Por que ele entrou em Jerusalém? Qual o sentido disso? E justamente no domingo começa a Semana Santa. Começou ontem. Da quinta em diante, o que é que nós comemoramos? Da quinta em diante você tem basicamente uma celebração só, como eu disse. E se nós não observarmos isso, podemos passar em branco. Você tem na quinta-feira santa a ceia do Senhor, né? Jesus rezou com os discípulos, celebrou com os discípulos. Inclusive lembrando também a Páscoa do povo do Antigo Testamento, né? Na quinta-feira. Depois você tem nas comunidades a transladação ou a procissão com o Santíssimo Sacramento, simbolizando exatamente a prisão de Jesus. A igreja tem que ficar vazia, completamente vazia, as imagens cobertas. E aí, da quinta-feira, Jesus foi preso basicamente na parte da noite. Segundo relatos históricos, também já começou a ser torturado na quinta-feira à noite. Então você esvazia o templo na quinta-feira. E aí, na sexta-feira, vem todo o processo de tortura, de sofrimento, até às 3 horas da tarde, quando se deu, de fato, a crucifixão e às 3 horas a morte de Jesus. E na liturgia se faz exatamente a celebração da paixão. O único dia que nós não temos no calendário cristão, que nós não temos a celebração da missa. É a celebração da paixão. No Nordeste é muito forte, no Centro-Oeste é muito forte a procissão do Senhor morto, do Senhor que está morto na sexta-feira. Isso é interessante porque traz uma sensibilização muito grande, né, para a sociedade. E no sábado você fecha a noite justamente com a vigília pascal. E aí você vai ter o desfecho desses 3 dias. Interessante. Começa na quinta, não tem bênção nem no final da missa da quinta, nem na celebração da sexta, nem começa com a Santíssima Trindade, em nome do Pai, no sábado, nada. Só no final. Você pega da quinta e vai terminar no sábado à noite. São 3 dias direto. Da onde vem a tradição do pescado nesse contexto aí da quaresma? Está escrito lá na Bíblia que é para o povo comer
peixe e não carne, pai? É uma pergunta sempre que retorna, né? E é interessante a gente observar isso, né? Carnaval é a festa da carne. Interessante isso, né? Carnaval ele antecede. A quaresma é justamente os 40 dias de penitência. E muitas pessoas seguem na quarta e na sexta. Minha mãe fazia assim, né? Geralmente nossas mães seguiram muito essa linha, nossos pais. Mas normalmente a sexta-feira, que é o dia da morte de Jesus, nos lembra a dimensão da penitência e da abstinência de carne. O sentido do peixe tem várias motivações, duas que são muito importantes. Jesus escolheu grandes pescadores para evangelizar, para levar o reino de Deus e que estavam ao seu lado. Jesus escolheu Pedro, Jesus escolheu André, Jesus escolheu Tiago, João, seu irmão, que eram sócios de Simão e de André. Então aí tem um significado muito interessante o fato desses pescadores, homens tão simples da Galileia, se colocarem a serviço de Jesus. E o peixe depois acaba se transformando exatamente como um dos símbolos que os cristãos vão utilizar para poder propagar a sua fé. E você pode ter mais um outro elemento interessante. O peixe não tem sangue. O que é que Jesus derramou na cruz por nós? Derramou o seu sangue. Por isso, é importante e é fundamental a questão da abstinência da carne, recordando também, né, que Jesus veio apagar os nossos pecados. Mas eu teria uma questão que seria muito interessante a gente refletir também. No atual momento que você vive, inclusive com relação à questão da fome, com tanto desgaste social, tem famílias, por exemplo, na comunidade onde eu estou no momento, que tem dificuldade no dia a dia de manter uma mistura durante o dia. Isso não é história, isso é fato. Nós temos pessoas nas nossas comunidades que têm dificuldade de ter uma mistura, até um ovo durante o dia. Será que nós podemos exigir que essas pessoas comam peixe na Semana Santa? É importante que a gente entenda que a religião cristã é aquela que justamente procura abraçar as pessoas a partir da misericórdia, né? E não forçar um julgamento em cima de um ato que, em muitos momentos, pode se tornar até pesado na vida das pessoas. Em outras palavras, o senhor está dizendo o quê? Quem puder comer peixe, quem tiver condição, que o faça, que siga a tradição. Quem não puder, que não se sinta pecador ou fora da graça divina. Constrangido, não se sinta pecador, porque a misericórdia de Deus é bem maior. E se não fosse assim, o que seria de nós, né? Com o final da Semana Santa, acaba a campanha da fraternidade, o trabalho dessa temática que o senhor destacou há poucos instantes? Não. Essa é uma grande luta, inclusive da Igreja Católica e de outras igrejas também. E de outros movimentos que procuram descortinar um pouco esses temas que são colocados durante a quaresma para sensibilizar, né, as pessoas no que diz respeito a esses temas que são tão importantes como o da fome. Não acaba e não acabará. Tanto é que nós já temos, desculpem, nós já temos seminários e propostas de trabalho para o segundo semestre, trabalhando essa questão da fome, na qual há uma frase muito interessante dentro de um contexto que o Papa Francisco, para arrematar, ele coloca aqui no texto base: não há democracia se existe fome. Não existe processo democrático. Não existe fraternidade, né? Não existe pregação de amor. Como é que eu vou falar sobre amor, sobre misericórdia para uma pessoa que está passando fome, né? Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o Padre José Soares, na temática aí da Semana Santa, iniciada no último domingo com o Domingo de Ramos, e que vai aí até o próximo domingo. Manda um abraço aqui para o Marcelo. Marcelo está dizendo aqui que eu falei Itabaiana e não Socorro, quando fiz o comentário aí sobre Iandra. Se eu não trocar alguma coisa em algum dia aqui no Jornal da Fã, não sou eu, né? Não, Marcelo Gomes? Pois é, tá feito o registro e a correção. Magna tá na linha, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Tem aqui a participação do Jackson também. Ele diz o seguinte: sou católico, já li a Bíblia 2 vezes e lá não está escrito que devemos nos abster de carne.
mas o que há é a abominação de imagens. Toda semana eu escolho um livro para relembrar. Sobre essa abominação, nenhum padre fala. Se quiser interagir, fique à vontade com Jackson. Questão das, por favor. Ele diz que não há, na Bíblia, a abominação da carne e sim das imagens. E sobre isso, nenhum padre fala. Você tem que pegar isso dentro de um contexto, né? Agradecer ao ouvinte. A questão das imagens isso é uma discussão que sempre retorna, tentando mostrar justamente, ou tentando trabalhar por que na igreja existem as imagens. As imagens são setas. As imagens são setas. Elas podem ser abominadas dentro de determinados contextos. As imagens de homens e mulheres que foram santificados pela igreja e que são setas para o encontro com Jesus Cristo, não existe nenhum tipo de restrição e nenhum tipo de abominação, nem no Antigo nem no Novo Testamento. São pessoas que viveram a sua fé. Eu carrego, por exemplo, a imagem, a foto de Dona Alice e seu José. E para onde eu vou, eu levo, porque são meus pais e já partiram. O Genival lá de Buquim diz o seguinte, a data da Sexta-feira Santa é sempre uma data móvel, a cada ano em datas diferentes. Tem uma ideia de qual sexta-feira aconteceu o fato? Perfeito, são datas móveis, isso se puxa até em função do próprio nascimento de Jesus Cristo, né? Foi ele quem praticamente dividiu a história, né, da humanidade, a história cristã, antes dele e depois dele. Qual sexta-feira, necessariamente? Por volta do ano 33. Mês de abril é o mês mais próximo para essa celebração. A data de maior proximidade, Magna Santana, sua pergunta para o Padre Soares, fique à vontade. Obrigada, Narciso. Bom dia, Padre Soares. Muito bom ouvi-lo, né? Faz um bom tempo. Padre, eu queria voltar à questão também da Páscoa e esse consumismo que sempre tem e virou também a tradição. E aí, a Páscoa, o ovo de Páscoa, né? E aí as pessoas também acabam criando, né? E aí nas crianças, muito de que a Páscoa é só o chocolate, é o ovo de Páscoa. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso e até desmistificar, né, que não é essa história do chocolate e o coelho na Páscoa. E aí também já colocou o coelhinho, lá também. Mas tem aí também todo um simbolismo, tem também toda uma história. Se pudesse explicar aí de forma bem até didática, para que as pessoas pudessem entender melhor essa situação, né, do dia, no domingo de Páscoa. Perfeito, Magna. Padre, fica à vontade. Obrigado, Magna, pela colocação. A comercialização das coisas sagradas numa sociedade extremamente secularizada, numa sociedade extremamente secularizada como a nossa, comercializar o sagrado virou praxe. Inclusive, nós temos que ter cuidado com isso dentro das próprias igrejas. Dentro das próprias igrejas. Você não pode comercializar o sagrado. Você não pode. A Páscoa não é o domingo e não é o chocolate. A Páscoa é justamente a passagem da morte para a vida, ou a vida do profeta Jesus de Nazaré, que se imolou na cruz para nos salvar. Ele carregou e ele carrega a nossa vida consigo. A Páscoa começa justamente a partir do domingo da ressurreição e ela dura 50 dias. Nós não vamos celebrar no domingo a Páscoa, nós vamos celebrar a ressurreição e o início exatamente do período pascal. Quaresma 40, Páscoa 50 dias. É isso, Magna. Tenho 2 ouvintes para interagir com o Padre Soares. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fã FM, bom dia a Narciso e bom dia ao Padre Soares. Ô seu Padre, aqui quem fala é Joca. Eu queria saber do senhor qual o motivo da proibição da igreja fornecer para a gente, né, o povo em geral, o jornalzinho. Não tem mais, porque inclusive era ótimo. Eu gostava porque acompanhava a missa ao mesmo tempo. Entendeu, seu padre? Qual o motivo? Porque era uma forma da gente ficar mais ligado, né? Entendeu? E aí foi proibido. Estou à escuta. Um bom dia para o senhor, uma boa Semana Santa para todos. Bom dia, Narciso. Aqui é Javá. Narciso, eu quero parabenizar o Padre Soares, né? Sempre
atento aí para as questões sociais, para o povo mais pobre. E muito sábio aí da igreja, um professor do seminário, padre, professor do seminário, estudioso da Bíblia. Deixamos orações para ele e a bênção dele aí para todas as pessoas mais necessitadas do nosso estado. Obrigado. Fica à vontade, padre, para responder aí ao Joca e ao Jeová. Primeiro, Joca, né? Isso. Motivo econômico. A princípio, passa pela questão econômica. O jornalzinho, ele é chamado de um semanário. O jornal, ele ajuda você a participar, mas ele não é essencial na liturgia católica. Ele ajuda. A partir da década de 90, criou-se também o livrinho mensal. Havia o semanário, que ainda continua. Por exemplo, onde eu estou no momento ajudando, na São Pedro Pescador, nós temos esse jornalzinho, seu Joca, o semanário da CNBB, da própria Conferência dos Bispos, que é espetacular. E você tem o livrinho mensal para acompanhar a liturgia. Agora, eu acredito que o fundamental é você levar a Bíblia para as celebrações, porque você vai treinar duas coisas importantes. Você vai ouvir a palavra, que é a palavra de Deus, ela que dá sentido à nossa vida, e você vai treinar também a escuta. E aí puxa já para Jeová, para a questão da memória. Eu acho que o nosso povo, de modo geral, tem muita dificuldade de guardar fatos na vida social, na vida política, na vida econômica, na vida religiosa. Isso aí nem se fala. Portanto, o jornal não é fundamental. Eu acredito e eu sempre incentivo o uso da Bíblia, o Primeiro e o Segundo Testamento, ou como nós chamamos, o Antigo e o Novo Testamento, porque ajuda a mexer com a memória. Nós andamos com a memória muito fragilizada, tem que esquentar a memória do povo brasileiro. E as igrejas precisam fazer isso. Padre, quero lhe agradecer pela sua vinda aqui aos estúdios da FAN-FM, pelos esclarecimentos. Deixe sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo, sua mensagem de reflexão. Obrigado a Jeová também, mais uma vez, pela interação. E a nossa palavra é uma palavra de vida, de esperança e de liberdade. Eu acho que essas três expressões, elas se casam muito com Jesus de Nazaré. Eu não posso pregar, eu não posso ver ou pregar e ver Jesus de Nazaré afastado da vida das pessoas, né? A gente passa, eu agora estou passando um tempo, uma chuva no bairro industrial, a gente passa pelo centro de Aracaju, dá desgosto. A gente passa em algumas ruas do centro de Aracaju, dá desgosto na parte da tarde, dá tristeza no coração, né? E aí entra a pastoral do povo de rua, aí entra o pão, aí entra uma sopa, aí entra uma palavra do carinho, aí entra uma oração, aí entra uma reza. Vida, esperança e liberdade. Narciso e a equipe do jornal, sem essas três coisas, impossível ter Páscoa. Vida, felicidade e liberdade. Dentro de sua condição de vida, lutar por Jesus de Nazaré é levar dignidade, felicidade para as pessoas. A Páscoa é isso. A festa onde todos e todas têm vida, felicidade e liberdade. Obrigado, Padre Soares, pela sua presença aqui no Jornal da Fã. Essa entrevista do Padre Soares vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Você vai poder compartilhar aí com seus contatos.